Toda vez que eu penso nessa história, eu sinto arrepios, mesmo depois de todos esses anos. Eu me lembro daquela noite como se fosse ontem. Isso aconteceu há muito tempo atrás, no começo da década de 1990. Eu tinha acabado de tirar minha carteira de motorista e tinha pegado o carro do meu pai pela primeira vez. A minha namorada e eu estávamos animados para ir a uma festa de um amigo nosso, no sábado à noite. E eu estava mais do que nervoso dirigindo o carro, já que ele quase sempre morria quando eu tentava sair com ele depois que parava ou estacionava. Era começo de março, quaresma, mas o ar ainda estava quente e a lua cheia estava amarelada. Haviam nuvens escuras de chuva no horizonte e elas estavam se aproximando. A minha namorada e eu fomos para a festa e nos divertimos bastante. Ficamos lá até bem tarde. Quando a festa acabou e o nosso amigo despachou todo mundo da casa dele, nós fomos embora. Mas ainda não estava sentindo vontade de voltar para casa. Então ficamos dirigindo pela cidade, procurando algum lugar para ir, já que eu estava bem animado por poder dirigir à vontade. Acabamos parando perto da escola onde estudávamos, quando éramos mais novos. Nós não estávamos muito longe de onde morávamos, então nos sentimos seguros ali. E não nos preocupamos com as nuvens chegando cada vez mais perto. Eu parei o carro no estacionamento atrás da escola e então fomos até o playground que tinha lá atrás. Ele ficava em um gramado gigantesco que tinha um poste velho bem no meio, que mesmo sem ter ninguém lá perto, ele sempre ficava aceso de noite, iluminando o playground e o campo em volta, com um círculo de luz bem fraca e amarelada. Nós dois sentamos nos balanços e ficamos conversando por muito tempo. Nós só falávamos besteiras e às vezes trocávamos beijos. Então começou a chover, mas era uma garoa bem fina, que até estava bem agradável. Mas depois de uma hora, havia chovido o suficiente para deixar o chão embaixo da gente todo lamacento. Então, nós estávamos tendo todo o cuidado de não colocar o nosso pé na lama. E logo parou de chover e tudo ficou quieto. Nós já estávamos bem cansados a essa altura. Olhei para ela para falar para irmos embora, mas ela já não estava olhando para mim. Neste momento, um movimento atrás da gente chamou a nossa atenção. A uns 50 metros, mais ou menos, alguma coisa estava rastejando no chão, na penumbra, um pouco depois do alcance da luz da lâmpada do poste. Nós ficamos olhando aquilo em horror, sem falar nada. Ficamos olhando enquanto aquela coisa rastejava em nossa direção e sempre ficando na penumbra. Aquilo tinha uma forma humanoide, era escuro e não usava roupas. Também
Deveria ter uns 3 metros de comprimento, de tão grande que era. A coisa estava deitada sobre a barriga e os braços estavam largados ao lado do corpo, junto da cintura. Mas o mais assustador era o modo como aquilo se movia. Aquela coisa rastejava para frente sem mexer nada, além dos pés. Era muito semelhante a uma cobra. Porém, era como se fosse um homem-cobra. Se você olhar a estrutura normal do joelho humano, eles se dobram para trás. Mas o dessa coisa era o contrário. Eles dobravam para frente. Imaginem como se você estivesse deitado no chão, com a barriga para baixo, os braços juntos ao corpo e os seus joelhos apontando para cima, ao invés de estarem encostados no chão. Nós ficamos olhando aquilo por alguns segundos, quando nós dois havíamos parado de respirar. Era o som da água escorrendo e pingando de algumas árvores que tinha por ali. Aquela coisa se moveu mais para perto da luz e levantou a cabeça. Então eu vi que haviam apenas 2 buracos negros onde deveriam estar os olhos. A minha namorada e eu pulamos dos balanços para a grama molhada e corremos para o carro que estava a uns 15 metros de lá. Teve alguns segundos de pânico. E foi quando eu não conseguia fazer o carro pegar. Eu estava apavorado para olhar em volta. Porém, eu não queria ver aquilo chegando perto. Eu não queria ver aqueles joelhos anormais dobrando do jeito errado. E também não queria ver aqueles olhos negros, sem alma e sem vida. Estava com muito medo de fazer o carro morrer quando eu engatasse a primeira. E também de não conseguir fazer ele pegar de novo. Fiquei com a cabeça abaixada, olhando a direção. Então, por um milagre, o motor do carro pegou. E eu consegui fazer o carro disparar a noite adentro. Fui até a casa da minha namorada. E de lá, eu liguei para os meus pais e contei o que aconteceu. Eles deixaram eu ficar lá, mesmo sem terem acreditado muito na história. Então, a minha namorada, a mãe dela e eu ficamos comentando sobre o ocorrido até o sol nascer. A mãe dela acreditou na história e ficou muito assustada. Mas os meus pais acharam que deveria ser alguém querendo assustar a gente. Quando o sol nasceu naquela manhã de domingo, nos dirigimos de volta para lá com a mãe da minha namorada. Ela era médium e queria ver se aquilo ainda estava lá. Só que desta vez nós fomos armados. A mãe da minha namorada tinha um revólver. Porém, não havia mais nada lá. Olhamos todo o campo e não achamos nada. Mas quando nós fomos dar uma olhada nos balanços, onde estávamos sentados antes, achamos um monte de pegadas de pés grandes. Eu calçava 42 e as pegadas eram maiores que os meus pés e deveriam ser do tamanho 47 e 48 e descalços. E dali até o mato havia um grande rastro
como se fosse feito por uma cobra gigante. E aquelas pegadas estavam dando a volta nos balanços onde estávamos. E nós dois estávamos de sapato enquanto estávamos nos balanços. E como eu disse antes, tomamos muito cuidado para não pisar na lama. E também não ficamos dando volta nos balanços, como essas pegadas ficaram. E a partir daí só se via um rastro de cobra muito grande, que seguia até o mato. E essas pegadas e este rastro foram a única coisa que encontramos. De vez em quando, eu me sinto mais corajoso e volto para aquele campo do lado da escola bem tarde da noite. Mas eu nunca vou sozinho. Bem, eu fico sentado na minha caminhonete, parado do lado do campo e com o farol alto ligado, procurando alguma coisa de estranho na área. Porém, eu nunca mais vi aquela coisa de novo. Boa noite.